E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, uma nova teoria aponta que o GTA 6 teria na verdade 4 protagonistas, e que poderíamos assumir o controle deles resultantes de algumas escolhas feitas no modo história. Mas será que tudo isso é verdade? Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, o trailer oficial do GTA 6 levantou diversos questionamentos dentro da comunidade, o que acabou resultando em uma série de teorias criadas a respeito do modo história do jogo. E uma delas aponta que na verdade o jogo teriam 4 protagonistas em vez de 2, né, só o Jason e a Lucia. Só que no final das contas esses 2 protagonistas só estariam disponíveis ao decorrer do modo história como resultado de algumas escolhas feitas pelo jogador. Mas e aí, será que essa teoria procede? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando todos os detalhes dela pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like pesado pra fortalecer e clica aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações pra não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E galera, finalmente com a revelação oficial do trailer do GTA 6, diversos questionamentos foram levantados dentro da comunidade. Desde a presença do Jason no trailer, né, que muitas pessoas acreditam que aquele cara que aparece seria um outro namorado da Lucia, até a respeito da quantidade de protagonistas que esse game vai ter. Até porque o GTA V já inovou apresentando 3 protagonistas, e boa parte da comunidade acredita que a Rockstar Games iria repetir a dose agora no GTA 6, incluindo um 4º protagonista pra trama. Só que eles só estariam disponíveis para os jogadores a partir de algumas escolhas feitas durante o modo história. E bom, rapaziada, toda essa teoria surgiu em conjunto aos vazamentos que rolaram lá em setembro de 2022. Pra quem não lembra, nesse mês, a Rockstar Games teve cerca de 90 vídeos de desenvolvimento do jogo explanados na internet, né, além de alguns detalhes que revelavam parte da trama do jogo. E bom, em um desses vídeos vazados era possível ver a personagem Lucia caminhando por Ocean Beach, e um dos novos recursos do jogo também são mostrados nesse vídeo, no qual seria a possibilidade de você ter uma duffel bag, né, uma bolsa de transportes, e nela seria o seu inventário. Você poderia transportar armamentos, além também de medicamentos, entre outros itens utilitários. E o mais curioso é que nesse trailer dava pra ver que tudo que era adicionado na bolsa da Lucia também seria adicionado na bolsa do Jason, né, meio que representando um switch ali entre os personagens e a possibilidade de você ter itens compartilhados em um inventário. Só que o mais curioso é que nessas imagens do vídeo dava pra ver alguns detalhes da programação, né, no HUD, e além do Jason e da Lucia apareciam também outros personagens chamados Billy e Kai, né, ou Kay, o que fez levantar um forte questionamento dentro da comunidade se aqueles seriam outros 2 protagonistas do jogo que ainda não teriam sido revelados. E bom, curiosamente agora com o lançamento oficial desse trailer, a Rockstar Games introduziu ali um personagem que a comunidade acredita que já é conhecido, né, que teria sido mostrado já nos vazamentos lá de setembro de 2022. É justamente aquele personagem que aparece com dreads, né, camiseta branca, além de algumas joias e o dente de ouro. Eu até já mostrei aqui no canal Sunnyplay um vídeo de um cara na vida real que é idêntico a ele e que a galera tá comentando que pode ter servido de inspiração pra Rockstar Games. Só que o lance, rapaziada, é que lá nos vazamentos de setembro de 2022, em 2 vídeos específicos, dava pra ver um personagem parecido com esse aqui, só que com algumas características diferentes, né? Em um dos vídeos era possível ver o personagem carregando um arma nas costas, né, como se tivesse em stand-by, além de demonstrar também algumas características em teste, né, como a possibilidade dele andar mirando, agachar ou coisas do tipo. E muitas pessoas acreditam que esse cara em questão seria o Kai, né, um desses protagonistas do GTA 6 que estariam ocultos. Isso porque no vídeo em questão dá pra ver realmente a jogabilidade com esse personagem, né, tem essa questão também do armamento nas costas, ele aparece ali mirando, dá pra ver que o personagem realmente tá sendo testado, assim como aconteceu com a Lucia e com o Jason. Em um outro vídeo também que aparece ali dos vazamentos, dá pra ver o Jason numa espécie de estacionamento, né, dá até pra ver algumas câmeras de segurança ao redor, e de repente ele aparece em um confronto com um membro do grupo Sun for Sun, que curiosamente também é muito parecido com aquele cara do trailer, né, ele possui o mesmo estilo de cabelo, camiseta da cor branca, e ele parece meio que andando ali na área, identificando o Jason e acertando ele. Então foi levantado um forte questionamento se esses personagens, né, que aparecem ali, tanto no vazamento do GTA 6 quanto no trailer, seriam a mesma pessoa, e que poderia ser o novo protagonista do GTA 6, né, um dos protagonistas ocultos. Tem gente até que acredita, né, que aquele homem que aparece do lado do rapaz de camiseta branca, né, com a bandana azul, poderia ser o tal do Billy, né. Então naquela cena a Rockstar Games estaria revelando os 2 outros protagonistas do jogo, o Billy e Kay. Só que diferente do GTA V, que os 3 personagens estavam disponíveis ali a partir do início, né, depois de uma certa porcentagem do modo história, a comunidade acredita que esses 2 personagens, o Billy e o Kay, só vão estar disponíveis após o fim trágico do Jason e da Lucia no modo história do jogo. E sim, rapaz,
rapaziada, eu sei que ninguém aí quer tomar spoiler do que pode acontecer na história do GTA 6, mas lembre-se que tudo isso aqui é uma teoria, não tem nada confirmado, tá? Pode ser só viagem da galera. Mas bom, se vocês levarem em consideração, o modo história do GTA 6 está sendo baseado no casal Bonnie e Clyde. E infelizmente, rapaziada, o que já é do conhecimento de todo mundo, eles não acabaram muito bem, tá? Inclusive tem até uma referência ao que aconteceu com eles naquela imagem oficial que a Rockstar Games liberou do GTA 6. Dá pra ver algumas marcas de tiro na porta, algo bem semelhante ao que aconteceu com Bonnie e Clyde. Será que essa é uma pista da Rockstar Games pra indicar o final do Jason e da Lúcia? Sendo assim, esses dois personagens, né, os dois protagonistas extras, o Billy e o Kay, só poderiam ser jogados após o final do Jason e da Lúcia, né? Sendo assim, pra continuar a jogar o game, você acabaria jogando com o Billy e com o Kay. Mas e aí, rapaziada, será que essa informação procede? Será que aquele cara que aparece no trailer é realmente um dos novos protagonistas do jogo? Além desses vídeos ali que aparentam ser a mesma pessoa, outro detalhe também que é levantado em questionamento pela comunidade é o fato desses personagens estarem bem realistas, né? São praticamente um dos únicos NPCs que aparecem no trailer que foram muito bem produzidos pela Rockstar Games, né? Todo o detalhe ali de expressões na pele, além também das joias se movimentando e tal, realmente o personagem tem uma característica muito chamativa, o que fez com que ele caísse no gosto de boa parte da comunidade que desejam que ele seja um dos protagonistas do GTA 6. E bom, rapaziada, por enquanto não dá pra gente saber se ele é um personagem importante na história do jogo ou se é apenas um NPC que a Rockstar Games colocou ali pra ilustrar o seu universo, né? Até porque em diversos outros trailers do jogo aparecem personagens apenas ali pra mostrar as animações e tudo mais e impressionar quem tá assistindo de quão bonito vai estar o jogo. Só que dando a minha opinião, rapaziada, eu acho que isso aí não tem nada a ver, tá? A rapaziada só tá vendo coisa onde não tem e no final das contas eu acho que esse cara aí só tá pra ilustrar mesmo no trailer, né? Primeiro vamos fazer uma análise dos vazamentos que rolaram lá em setembro de 2022 pra essa imagem que aparece no trailer. Se vocês observarem, apesar dos personagens terem um cabelo parecido, mas na versão lá da pré-alpha, né, no vazamento, ele tinha uma barba, além de aparentemente ter uma estrutura um pouco diferente da mostrada no vídeo, né? Então, apesar da semelhança de serem ambos homens negros, né, utilizando dread, no final das contas, a semelhança para por aí, rapaziada. Então, a galera só pega ali o estereótipo, né, por ser um homem negro, de camiseta branca, utilizando dread, já acreditam que é a mesma pessoa, sendo que no final das contas, né, é bem provável que nenhum desses caras sejam a mesma pessoa, né? Nem os dois que apareceram lá no vazamento de 2022, nem esse cara que aparece no trailer são necessariamente a mesma pessoa. Vale lembrar que nas programações dos vídeos de 2022, os personagens eram listados como membros da gangue haitiana, que como aparece lá no estacionamento, o nome dela vai ser Sun for Sun. Então, rapaziada, eles não passam de personagens que vão ser membros desse grupo. E é óbvio, né, que vai ter muita gente parecida ali esteticamente, em questões de corte de cabelo, de roupa e tudo mais, né? Se vocês verem algumas imagens também que passam ali deles com a moto empinando, vocês vão ver que tem bastante gente semelhante, utilizando roupas parecidas, o mesmo corte de cabelo ou coisas do tipo. Então, no final das contas, nem são as mesmas pessoas, tá, rapaziada? Eles são apenas ali NPCs que ilustram o jogo e fazem parte desse grupo que é o Sun for Sun. E provavelmente naquela cena que aparece no trailer, né, revela até a cor deles, né, a cor que eles utilizam na bandana, que pelo visto vai ser o azul. E o fato desse personagem estar tão detalhado só mostra como a Rockstar Games quer fazer o máximo que eles podem para deixar o jogo cada vez mais realista, não se limitando só na modelagem dos protagonistas. Como vocês sabem, né, geralmente os protagonistas do GTA são muito melhor acabados do que os personagens secundários, mas eu acredito que esse não vai ser o caso, tá, rapaziada? Tudo bem que alguns takes dão pra ver os personagens com roupas mais simples, sem muito acabamento, mas geralmente as outras imagens que apareceram personagens era a galera na praia, né? Então estavam utilizando trajes de banho, não tinha tanto detalhe assim. Já nessa imagem aí que aparece o cara lá cumprimentando o outro, eles estão tipo na quebrada, né? Então tem todos os detalhes, os acessórios, e mostra que a Rockstar Games tá realmente trabalhando um pouco mais na caracterização dos personagens, deixando cada um com uma identidade própria e meio que diferenciando cada NPC do outro, né? Tornando mais difícil você ver um NPC igual ao outro. O que pode revelar também que esse trecho aí do trailer foi feito em um período mais avançado de desenvolvimento, que a Rockstar Games já tava modelando melhor esses personagens. Até porque nos vazamentos lá de 2022, em cenas como dentro das boates, dava pra ver que muitos personagens ainda estavam bem bonecão, alguns literalmente eram bonecos, né? Com aquele modelo base, sem nenhum acabamento. Até na cena que um desses membros da Sun for Sun acaba enfrentando o Jason, dá pra ver que o carro ali que aparece, né, que é baseado no carro do Trevor, tá completamente low poly, né, rapaziada? Então muita coisa ainda tava sendo feita na alpha, que foi melhorada na versão final do jogo. Além disso, em um dos trechos do trailer também dá pra ver que esse mesmo personagem aparece ali naquele encontro de lowriders, o que pode mostrar que ele pode sim ter uma relevância ali dentro do modo história, mas com um papel de menor importância. E se vocês forem analisar também o contexto do trailer, né, a Rockstar Games quer meio que dar uma ideia de como vai ser o modo história sem dar muitos spoilers. Então dá pra ver que eles dão muito mais ênfase nas cenas que aparecem ali o Jason e a Lúcia, né, que mostra que eles realmente são os protagonistas. E meio que todo o resto
aparece apenas para ilustrar. É claro que lá no trailer do GTA V tinha o fato do Michael ter sido destaque no trailer e os outros personagens, né, o Franklin e o Trevor, nem teriam aparecido direito, né? O que naquela época fez a gente acreditar que só teria um protagonista no GTA V e no final das contas, vocês sabem no que deu. Porém, rapaziada, se vocês analisarem no contexto histórico, o trailer ainda passa aquela sensação de que realmente o Michael é o principal na história, o que a gente viu que com o lançamento do jogo fez sentido, e mostra o Franklin como um cara comum ali no meio da cidade, como se fosse só mais um, o que também faz sentido com o enredo do jogo. O Trevor então aparece lá longe, né, só dá pra saber que é ele pelo seu carro, o que mostra também uma parte do plot da história, né, dessa distância entre o Michael e o Trevor, e essa parte da narrativa que ele vem atravessando o deserto em sentido a Los Santos pra reencontrar com o Michael. Já nesse primeiro trailer, apesar do Jason não ter tomado tanto destaque, dá pra ver que ele faz parte da história principal do jogo, né, ele tá totalmente atrelado à história da Lúcia, e esses outros personagens que aparecem ali, o Billy e o Kay, não tem nada a ver com o modo história, né, não tem nenhuma ligação com as cenas que aparecem anteriormente. Além disso, rapaziada, lá nos gameplays de setembro de 2022, dá pra ver que em uma das cenas da boate aparece um novo contato no nosso telefone, justamente chamado de Billy, que é o mesmo cara lá que aparece na programação. E geralmente esse tipo de coisa acontece quando você acaba de conhecer alguém ali no modo história do GTA, né? Você conhece a pessoa, depois eles vão lá, se adicionam no telefone e já aparece ali um novo contato. E bom, nessa cena especificamente aparece o Jason e a Lúcia com uma outra pessoa, né? Um terceiro personagem, que pelo que tudo indica, né? Se essa informação do contato estiver correta, pode ser o tal do Billy. Porém, como vocês podem ver, é um cara completamente diferente dos dois caras que apareceram no trailer. Então, se realmente for ter esses dois protagonistas, se realmente for ter o Billy e o Kay, rapaziada, eles não são os caras que aparecem ali no trailer, tá? E é claro que eles podem ser muito bem qualquer outro personagem secundário do jogo. Alguém como o Lamar, o Simeon Etaria, ou até mesmo o Roy, amigo do Trevor, né? Pode ser ali um personagem sidekick secundário dos personagens principais. Isso também não significa necessariamente que a gente vai controlá-lo, só porque ele apareceu ali naquele menu, tá, rapaziada? Eles podem ser apenas alguns parceiros de missões, ou até talvez dê pra gente controlar eles em algum momento, como aconteceu lá no GTA Online, na DLC The Contract, que dá pra gente pela primeira vez jogar com o Lamar. No final das contas, rapaziada, tudo isso pra mim parece apenas uma teoria, e que eu acho que tem alguns furos, né, que acabam tornando ela sem sentido. Mas essa é a minha opinião, agora eu quero saber a sua. O que vocês acharam de tudo isso? Será que realmente a Lucy e o Jason vão ter um final trágico nessa história? E será que esses caras que aparecem no trailer são o tal do Billy e do Kay? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho, e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as notificações. Inclusive, galera, estamos com a meta para atingir as 100 mil pessoas que já ativaram o sininho com todas as notificações. Estamos chegando aí nas 70 mil, conto com o seu apoio para não perder os nossos novos vídeos. E só lembrando, galera, que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aqui embaixo no Super Thanks. A partir de R$1, você apoia o nosso trabalho e deixa sua mensagem personalizada para todo mundo ver. Corre agora nas nossas redes sociais, estão passando aqui na tela. Lá eu sempre posto tudo em primeira mão para vocês, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo para vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!